the songs of flesh and bone, down where the devil roams, voices calling out to home. I see the sickle and cow, stranger in black coming round, down in the cold dead ground, laying in wait for judgment. How your song at the river, you sinner. House of hell at the river, coming looking for blood. How your song at the river, you sinner. Olá, para quem não me conhece, meu nome é Marco Mentel, sou fotógrafo e amante do motociclismo. Hoje eu vou trazer para vocês aqui um depoimento de um proprietário de Himalaia. Ricardo, eu tive o grande prazer de conhecer ele no grupo da Royal Enfield. Além de ser um ser humano maravilhoso, cara que está sempre disposto a ajudar a gente em qualquer lugar, em qualquer situação, ele é um cara com grande conhecimento no mundo do motociclismo. Ele já possuiu diversas marcas de moto e sempre está pesquisando a parte técnica das motos. Quando vem falar de alguma coisa, ele fala com mais precisão, falando sobre os pontos positivos e os pontos negativos que ele encontrou na moto, também das customizações que ele fez na moto, que ele achou na performance de estrada, na areia, no barro. Então é um vídeo bem completo, é um depoimento com bastante profundidade. Acredito que todos que estão pesquisando sobre a moto vão gostar. Sem mais demora, eu vou deixar vocês com o vídeo. Meu nome é Ricardo Carvalho. Eu sou motociclista há aproximadamente 24 anos. Iniciei com as motos antes mesmo de completar a maioridade. Comecei com as motos de trilha. Depois que eu completei a maioridade, eu tive a minha primeira moto de rua, que na época foi uma Twister 250. E de lá para cá, várias motos passaram nessa minha história, de várias cilindradas, marcas diferentes e vários estilos também. Passei pelas Customs, com Shadow, tive Harley, algumas Harleys de diferentes famílias da marca. Depois me encantei pelas Big Trails, passei pela Suzuki, V-Strom, Versys. Aí cresci ainda mais, fui para a BMW 1200. E depois houve uma necessidade de aquisição do imóvel, tive que vender a BMW. E na época eu pensei numa moto que fosse mais acessível. Eu estava gastando com a obra, com decoração, com tudo, mas quem é motociclista não sabe ficar sem ter uma moto na garagem, né? Então, dentre as opções na época que eu tinha condições, me chamou muita atenção a Royal Enfield Himalaia, né? É uma marca que vinha se instalando no Brasil e a Himalaia ela tem umas características que me chamavam a atenção, que era o banco bipartido, né? O conforto, a sentada dela, a postura parecida com a da BMW, que era a última moto que eu tinha tido, né? E me mostrou confortável, tudo. Capacidade de bagagem também, né? Uma moto que tinha até no seu hall de acessórios originais o baú de alumínio. Então eu vi que ela, em uma menor escala, me proporcionaria a versatilidade que eu tinha com a minha moto anterior. E no custo que dava para eu me adequar na época. Acabei adquirindo a motocicleta e, obviamente, perdi questão de motorização, desempenho, mas depois que eu me adequei às limitações dela, eu comecei a gostar muito dessa moto. Eu comecei a me adequar em relação à velocidade de viagem, obviamente com ela você anda um pouco mais devagar, mas a moto foi assim, se mostrando muito versátil, muito bom para a minha proposta no momento, que seria uma moto para andar no urbano, no dia a dia, casa, trabalho, resolver algumas coisas e eventualmente estar pegando estrada aqui por próximo, né? Eu moro na Paraíba, em João Pessoa, e aí vou a Recife, visito minha família que mora lá, vou a Natal, trabalho, Campina Grande. Então, a princípio, a proposta da moto era para esse tipo de coisa, né? Mas acabou que um sonho antigo que eu tinha vontade, um desejo muito grande de ir para o Capital Moto Week em Brasília. Acabou que surgiu a oportunidade de ir. E engraçado, né? Passei por tantas motos de alta cilindrada e eu não tinha feito essa viagem. Mas surgiu a oportunidade de ir justamente com a Himalaia. E eu fui com a moto, né? E foi uma viagem excelente. Foram 3 dias para chegar em Brasília.
mais 2 dias lá aproveitando, rodando, mais 3 dias voltando. Então nessa viagem foi que eu pude conhecer melhor a motocicleta e adquirir confiança na mesma, né? Até porque a Himalaia, muitos já sabem, quando ela foi lançada, os primeiros anos dela, ela apresentou alguns problemas no nosso país de adequação em relação a seu mapa de injeção com a nossa gasolina brasileira, né? Nossa gasolina, ela todos sabem, tem um percentual de álcool, né, muito maior e necessitaria de uma calibração diferente. E aí, algumas motos no início apresentaram problema e eu fiquei com aquela insegurança. Eu comprei porque achei a moto bonita, achei interessante, muito completa, cavalete central, o baú, painelzinho completo, bolha, tudo, mas eu sabia que tinha esse problema. Mas estava fazendo todo o amaciamento correto da moto, né, andando um pouco mais devagar do que eu poderia com ela, justamente para não forçar, né? Mas aí em 2021 mesmo, ano passado, já mais para o final do ano, a marca reconheceu que tinha essa dificuldade e lançou o remap, né? O remap da motocicleta. Então eu, como vinha acompanhando vários canais na internet, tudo o que vinha acontecendo em torno dela, prontamente levei minha moto lá na Royal e eles fizeram o remap e ela tinha apenas 3.000 quilômetros na época, né? E aí eu já senti que a moto mudou. A moto mudou, ficou mais esperta, com a subida de giro mais rápida, o comportamento em estrada, tudo, já senti que a moto mudou. Depois desse remap, então, faltava esse teste derradeiro, que era fazer uma grande viagem, uma longa viagem com ela para saber se ela realmente iria suportar, se a moto estaria aprovada. Então, quando surgiu a oportunidade, Brasília, eu digo agora, né? Fui com a moto, voltei, não tive nenhum problema, tá aqui para contar a história. Bom, então a gente sabe que não existe a motocicleta perfeita, né? Cada motocicleta ela tem características que vai beneficiar em determinados cenários e em outros não. Então, o que é que eu posso destacar de ponto positivo em relação à Himalaia, né? É uma moto que, por ser um pouco mais leve, mais estreita, ela é uma moto muito boa na cidade. Ela desempenha muito bem no meio dos carros, passa no corredor tranquilo, é econômica, ela chega a fazer 27 km com litro, 25, 27, dentro da cidade aqui de João Pessoa. Ela tem uma pegada off-road, né? Essa moto ela tem uma pegada off-road também, ela tem aro 21 na frente, pneus mistos, suspensão de longo curso, né? Quem sabe um pouco da história dela, ela foi desenvolvida nos montes Himalaias, lá na Índia, né, com o objetivo de cruzar aquela região que é muito acidentada, né, e tem uma natureza muito desértica em alguns pontos. Então ela se adequou muito bem aqui no Brasil e principalmente aqui no Nordeste, né, que é calor, é quente e tem muita trilha, muita estrada de barro para a gente aproveitar. Então tive a oportunidade também de percorrer com ela nas trilhas, nas pistas de barro, beira de praia, atravessando o rio. Então é uma moto que nesse cenário ela é excelente, parece ela se sente em casa nesse cenário, né? Ela tem menos potência do que outras motos que eu tive, né? Porém tem um excelente torque em baixo giro, o que dá ela a condição de subir ladeiras, né? E passar em areia frouxa sem dificuldade. E quando eu falo que a moto é leve, não é que ela seja realmente leve na sua essência, é porque é meu ponto de referência e a comparação que eu tenho são com as outras motos que eu tive, com a BMW 1200, com a V-Strom 650, com a Kawasaki Versys. Então ela é mais leve do que essas motos e se torna mais fácil chegar nos locais com ela. E o torque dela é bom, ela tem um torque de aproximadamente 3,2 kgfm, que já se apresenta logo no seu início de faixa de rotação, né? O motor dela é super quadrado, né? Que proporciona mais torques em baixo giro, e isso é fundamental porque a gente anda nesses locais com um giro baixo, ela continua econômica, né? E disponibilizando a potência necessária para poder a gente chegar nesses locais. Então, para minha utilização, eu fiz algumas adequações, eu fiz algumas adaptações na moto para deixar ela adequada para a minha necessidade. Então, como eu tinha intenção de viajar, eu coloquei os maleiros laterais dela, originais da moto, da Royal, com as ferragens, são uns baús de alumínio muito bons, de
de fácil colocação e retirada, né? Dá uma boa capacidade de bagagem. Utilizei em viagem de estrada, foi excelente. Na cidade ele fica mais ou menos da mesma largura do guidão da moto, então ele não atrapalha tanto, você passa bem entre os carros. Mas quando você vai para uma capital um pouco mais de trânsito intenso, que é o meu caso quando eu vou a Recife, que pego corredores mais apertados, lá engarrafamento mais intenso, aí ele já começa a atrapalhar um pouquinho, até porque ele também adiciona peso na moto, né? A moto fica um pouquinho mais pesada, o centro de massa dela, então aqueles baús laterais para o uso urbano não é o ideal. Então, para melhorar a mobilidade da moto na cidade e ainda assim ter a função de poder carregar alguma bagagem, equipamento, compra, então eu adicionei o baú central da moto, né? E aí acabei escolhendo o baú da Circuit, é um baú pequeno de 28 litros, o suficiente para o dia a dia. É um baú quadradinho que combina com o design da moto, com os baús originais da moto. E fixei ele na moto, né? E aí ele tem umas características que me agradam, que ele tem internamente uma tomadazinha para carregamento de celular, ele vem com a capinha para o celular e ele tem dentro dele ele tem um local próprio para você armazenar o celular e ele não ficar batendo. E ele tem uma chavezinha, ele liga e desliga, então você pode ligar ele na bateria da moto, não faz nenhuma adaptação, e quando você não estiver usando, você desliga a chavezinha, não tem perigo dele ficar consumindo a bateria da moto. Bom, e como eu moro aqui na Paraíba há aproximadamente 2 anos e meio, essa moto também, ela está me proporcionando a oportunidade de conhecer melhor o estado. Todos sabem que a Paraíba ele tem um litoral lindo, né? Um litoral extenso, com várias praias bonitas, que já foram até cenários de novela, de filmes. E a Himalaia ela me proporciona descobrir isso, porque é uma moto que eu posso sair da estrada com ela. Então, eu fiz um passeio para Lucena, passeio maravilhoso, a gente tem que pegar uma balsa, atravessar a balsa, e aí entramos em Lucena. Lá tem umas ruínas de uma igreja que ficou abandonada há muitos anos, e a igreja é muito bonita, uma gameleira linda que sustentam as paredes da igreja, mas para chegar nesse local é necessário uma boa dose de aventura. Então a gente teve que passar por mata, caminhos fechados, barro, pedra, subida com pedra com erosão, areia fofa, atravessamos rio, pegamos beira de praia, areia fofa de praia. Foi necessário dar uma conferida na calibragem do pneu da moto para poder andar nesse terreno, e ela passou por esse terreno tranquilo, né, com muito louvor. É claro que precisa da pessoa ter um pouco de habilidade, mas a habilidade vem com a constância, com o uso, e funcionou muito bem. Visitamos uma barreira muito bonita, e que de lá você vê a praia, vê o rio Miriri, coisas que com outras motos mais pesadas se tornariam até mais difícil de acessar esses locais. Para a gente chegar realmente, a moto ela foi fundamental. São locais que não dá para chegar, muitos carros não passam, alguns 4x4, mas tem trechos estreitos de mata fechada, né, aquela mata típica dessa área litorânea, e que você realmente precisa de uma moto. E uma moto que seja leve, versátil, né, para poder você passar nesses locais. Então, pessoal, as alterações que eu fiz para adequar a moto para a minha necessidade, a primeira coisa que eu percebi que poderia melhorar o conforto era a questão da aerodinâmica. Então eu troquei a bolha da moto, consegui uma bolha um pouco mais alta, né, o suportezinho de celular, que é fundamental porque a gente vai colocando o GPS e aí vai gravando as trilhas e tudo, né? Foi colocado também nela o protetor de motor da Chapan, né, que além de proteger o motor da moto, ela me deu uma outra configuração de poder colocar os meus pés mais para frente. Então, quando eu passo muito tempo com os pés nas pedaleiras originais, que canso dessa posição, simplesmente estico minhas pernas no protetor. Isso já alivia muito, muda a pressão, inclusive no assento da moto, a posição que a gente fica sentado, né? Então tem os baús laterais, que eu já falei,
é original da Royal, de alumínio. O baú central que eu encontrei, que eu achei que ficou legal, da Circuit, que eu também falei. E aí na parte de desempenho da moto, né? Eu acompanhando algumas pessoas, né, e da qual fui desenvolvendo até uma certa amizade, eu vi que o Bressan, que é um dos caras que mais entende de Himalaia aqui no Brasil, ele tem muita experiência com Himalaia, ele já teve 4 Himalaias no Brasil, foi um dos caras que eu assisti muito e acabei me motivando a adquirir a moto através dos vídeos dele. Ele atualmente tem 3, onde ele anda nessas motos, aluga e tudo. E ele desenvolveu um sisteminha, né, uma tampa de alto fluxo e um filtro esportivo em parceria com a Royale, e testou isso em dinamômetro. E aí verificou que a moto em dinamômetro ela ganhou 2 cavalos apenas com essa alteração, né? Posteriormente a isso, aqui também no Brasil tem uma pessoa que desenvolve um módulozinho chamado Headline, né? E eu estava vendo muitos relatos positivos a respeito do Headline. Eu já tinha usado na Harley Davidson, que é um módulo que você liga na injeção da moto e aí você consegue ter um controle, um ajuste melhor da mistura ar e combustível da moto. Então eu acredito que quando eu coloquei esse módulo junto com o filtro de ar esportivo, eu consegui ajustar melhor essa mistura da moto e ela ganhou mais uns cavalinhos. A gente sente que ela ficou um pouquinho mais soltinha, com a subida de giro melhor, o motor trabalhando mais frio, e já foi um ganho. E por fim, adquiri o escapamento da Customer. A Customer é um fabricante muito renomado aqui no Brasil e tem uma parceria com a Royal. A Royal fabrica as motos e manda para ele desenvolve acessórios exclusivos para a moto da Royal. Então eles desenvolveram esse escapamento aqui, né, que aí melhorou a vazão de saída dos gases e também melhorou ainda mais um pouco o desempenho da moto. Além de que ele tem um ronco que não é tão desagradável, ele é um ronco bonito e não incomoda. Bom pessoal, então essas foram algumas das modificações, mas nem tudo são flores. Então existem alguns pontos negativos também. Então eu queria já de antemão aqui aproveitar para poder levar conhecimento aí da Customer, que fabricou a ponteira, que existe um aprimoramento a ser feito nessa ponteira. A ponteira é muito boa, o acabamento, a pintura dela, o som ficou maravilhoso. Porém, essa ponteira da Customer, talvez no desenvolvimento do produto eles não tenham levado em consideração a utilização dela com o baú original da moto. E essa ponteira, no bocal dela, sopra um pouco para cima e resvala os gases quentes no baú. E o baú tem um acabamentozinho plástico, né, nas extremidades, e esses gases quentes ele chegou a derreter um pouco aqui o baú, né? E eu acredito que seja necessário fazer um ajuste nessa ponteira. Fica aqui a dica também para a Customer. E tem a questão da corrente também, né? A corrente das Royals, de uma forma geral, tenho observado, elas são emendadas com um link de clipe, né? E já aconteceu com alguns colegas, inclusive aqui em João Pessoa, no passeio, um colega que caiu, né, o clipe, e com isso a corrente caiu também. Aconteceu com a minha moto também isso, porém foi a minha sorte que eu estava chegando em casa. Eu percebi que estava com um barulho estranho na corrente, e aí quando eu cheguei em casa eu já vi que tinha se soltado o fechamento do link da corrente. E aí deu tempo de acionar a concessionária, que prontamente veio aqui, pegou a moto, levou e colocou um link novo na corrente. E a corrente em si, o kit está em excelente estado. O problema é essa emenda, que às vezes acontece isso. Então, quem tem aí uma Himalaia, recomendo andar com um link reserva, né? Ande com um link em reserva, porque isso já não é a primeira vez que acontece. E você pode ficar num prego numa viagem por conta disso. Então é barato, vende na internet, em lojas, né? A corrente dela é o passo 525, você compra um linkzinho e anda aí, que ele é pequenininho nas suas coisas. Precisou, você mesmo resolve isso aí e continua, né? Posteriormente, quando eu trocar a corrente dela, certamente eu vou colocar uma corrente com outro tipo de emenda, né? Que é a emenda que a gente chama arrebitada, né? Que a gente coloca o link e remancha o link, e aí fica mais seguro. Então, pessoal, em resumo, essa história
minha com a Himalaia até agora. A moto tem pouco mais de 1 ano, rodei 14 mil quilômetros. Fiz viagens longas, fui para Brasília, atravessei vários estados, rodei na cidade, rodei na trilha, rodei na praia, como já relatei para vocês. E para mim, na minha balança, a moto está valendo a pena, é positivo. Não tive nenhum problema grave com a moto. A questão do motor da Himalaia, na minha opinião e na minha experiência, está resolvido. A moto não apresentou nenhum problema de motor, nem vazamento de óleo, nada. Foram só esses problemazinhos de acabamento, coisas pontuais, né? A gente vê que a Royal está trabalhando, está melhorando. Você pegar uma Himalaia do lançamento para 2022, você já consegue perceber várias evoluções de melhorias que pode passar despercebido para pessoas que têm um pouco menos de conhecimento mecânico, mas a gente que já gosta mais, olha nos detalhes, a gente já percebe algumas diferenças, algumas evoluções. Então a moto, para mim, ela está valendo a pena pelo custo-benefício que ela apresenta em relação à concorrência e a outras motos do mercado, de outras marcas. A gente vê que a Royal ela veio agressiva, ela trabalha com um preço um pouco mais abaixo, né, o que tem dado muito certo no nosso mercado, porque o custo-benefício tem chamado a atenção dos consumidores. O fato dela também já vir com muito equipamento original, é uma moto que já vem com cavalete central, é uma moto que já vem com bagageiro, vem com painel completo, já vem com bolha, já vem com pisca-alerta no punho. Então, assim, outras motos da mesma faixa de preço, se eu viesse adquirir na época, eu ia ter que comprar cavalete central, ia ter que comprar uma bolha, ia ter que comprar um bagageiro para colocar o baú. Então, o custo-benefício dessa moto é bom, é excelente. O preço das manutenções, das revisões é um pouquinho acima do preço da concorrência, né? Mas a Royal agora está montando no Brasil a sua unidade de montagem, né? Então já iniciou agora recentemente. Saiu a notícia aqui em vários portais, vários sites, que a Royal inaugurou sua linha de montagem no Brasil. Então nós teremos essas motos agora montadas no Brasil, que eu acredito que vai trazer uma melhoria ainda em qualidade, porque a mão de obra brasileira é boa, né? A supervisão técnica na fábrica brasileira é boa, então tende a melhorar um pouco mais ainda a qualidade da montagem dessas motos. E esses problemas, aos pouquinhos, eu acredito que o produto vai amadurecendo e ela vai sanando. Bom, pessoal, em relação ao motor dela, apesar de ser uma moto de 411 cilindradas, ela não é uma moto tão potente. Ela tem originais 24 cavalos e meio. Então, se você está pensando em comprar uma moto dessa, pensando em viajar em altas velocidades, essa não é a pegada dela, né? Ela tem um torque bom, 3,2 kgfm de torque. Então é uma moto que tem força e torque em baixo giro. Porém, na estrada, você tem que estar atento. Se você estiver vindo de uma moto de uma cilindrada menor, você não vai estranhar nada, você vai achar bom. Eu que vim de uma moto de uma cilindrada maior, eu estranhei, porque a velocidade de cruzeiro dela, boa, velocidade agradável de estrada, ela vai estar entre 100 e 120 km por hora. Então você consegue viajar com entre 100 e 120 km por hora sem nenhum problema e tem um pouquinho de fôlego ainda no motor para ultrapassagens. Ela ultrapassa bem os caminhões na estrada, os caminhões andam mais lento, né? Então chega nas subidas, ela ultrapassa rápido, sem susto, os carros mais lentos. Porém, você está naquela velocidade de 100, 110, 120, então é comum, vez ou outra, vir um carro mais rápido. Nesse momento, você tem que realmente dar passagem ao carro e ir embora. Mas, de uma forma geral, tranquila na estrada, ultrapassa direitinho, só precisa ter atenção, não é moto de alta velocidade, é moto de torque. O uso prioritário dela mesmo é urbano, off-road e estrada com conforto, porém numa velocidade mais baixa, você chega em qualquer lugar com ela. Bom, além da minha viagem, outras pessoas, youtubers, já fizeram diversas viagens. O Bressan, ele já rodou praticamente o Brasil todo com essa moto, já veio para o Nordeste, ele mora em Brasília, e lá de Brasília ele já foi para o Sul, já veio para o Nordeste, já fez Transamazônica com a moto, já saiu do Brasil, andou nos países vizinhos.
Também tem um proprietário da Royal Enfield de Campinas, que o pessoal fala muito. Recentemente ele pegou o Himalaia dele, fez o Chile, a Argentina, com a moto, né? Até achei bacana, porque é um proprietário, um dealer da Royal que botou a moto à prova, né? E viajou longa distância, ou seja, qualquer lugar você vai com ela. Só que você tem que entender que é uma moto que você vai viajar numa velocidade de entre 110, 120, 100, ela vai tranquilo, vai econômica. Se você andar a 100, até 100 km por hora, ela vai fazer 30, 32 km por litro na estrada. Se você andar um pouquinho mais rápido, entre 110 e 120, ela vai cair ali para 27, 25 km por litro na estrada. Então eu ganhei um pouquinho de cavalaria com a minha, né, com essas modificações. Então certamente eu estimo que tenha ganho pelo menos uns 4 cavalinhos com ela. E aí já me ficou mais legal, inclusive. A velocidade final dela não altera, porque é uma questão de relação, né, de corrente e de câmbio. Porém, ela ficou mais rápida, as retomadas e mais seguras. Então, recomendo, até agora também estou satisfeito com as modificações. É o filtro de ar da Royale com a tampa de alto fluxo, desenvolvido pelo Bressan, tá? O módulozinho Headline, que aí você consegue enriquecer a mistura combustível, e a ponteira de escapamento. Embora numa viagem, se você for fazer uma viagem muito longa, eu acredito que até volte a ponteira de escapamento original, porque aí certamente vai ter um conforto acústico. E aqui na cidade, no dia a dia, a ponteira ela me ajuda no trânsito, ajuda a chamar a atenção dos carros, aumenta a minha segurança, mas acredito que numa viagem muito longa até eu voltaria à ponteira original para poder ter o conforto acústico maior, né, para os ouvidos. My soul has gone darker than the night, darker than a midnight without any starlight. My blood is boiling like it will ignite, seeing red where I bled, signs of struggle, signs of fight. I owe this anger all to you.